Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série de Introdução à Inferência Estatística. Hoje nós vamos falar aí dessa medida que é o p-valor, e é uma medida amplamente utilizada, né, na estatística, e é uma forma de interpretar, né, os nossos testes. Vamos dizer assim, uma interpretação um pouco mais profunda do que simplesmente determinar de antemão qual é o nível de significância. Mas antes de começar, eu peço para vocês, né, como sempre, que vocês não deixem de se inscrever no canal, né, já que eu estou pensando aí em coisas interessantes para nós no futuro. Então, o que eu pretendo para vocês, a partir de agora, uma vez que a gente já estudou cada um daqueles casos, né, eu dividi o caso de variância conhecida em 3 casos justamente para vocês verem, olha, eu posso fazer um teste onde eu olho para a esquerda, onde eu olho para a direita, onde eu olho para os dois lados, né, ao mesmo tempo. E definimos ali em cada um daqueles casos o que era o p-valor. Nossa ideia agora é aprofundar nessa interpretação. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas figurinhas aqui para a gente tentar compreender de uma forma diferente a interpretação do que é um p-valor. Então imaginem aqui, eu coloquei uma situação, aí pode ser imaginado como uma situação hipotética, tá? Então nós temos uma situação assim, nós rejeitamos o teste ao nível de 5% e nós não rejeitamos ao nível de 2%. Então percebam só, nós estamos olhando para a direita da distribuição, então se eu diminuo o nível de significância, eu diminuo a região crítica e aumento a região de aceitação, né? Como a gente já viu nos casos, né, que nós estudamos. Exatamente, então, o p-valor tem que ser algum valor entre 5% e 2%. Digamos, né, digamos que eu calcule esse p-valor e encontre então ele, aí a partir dos nossos dados, 3%. O que significa isso? Isso significa que não rejeitamos a hipótese nula apenas para níveis menores ou iguais a 3%. Tá certo? Então olha só, qualquer valor acima de 3%, né, se a gente colocar para o nível de significância, eu vou rejeitar a hipótese, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, que apesar de uma região de aceitação grande, porque quando a gente coloca, né, o nível aí de 2%, 5%, né, 3%, o que acontece? A gente tem uma região verde aí até grande, né? Então, apesar de ter, vamos dizer assim, grandes chances de aceitar a hipótese, a gente rejeita. Ou seja, os dados, na verdade, estão desfavorecendo a hipótese nula. A gente costuma dizer assim, nós temos fortes indícios contra a hipótese nula. E eu costumo usar vamos dizer assim, uma analogia, né, que pode parecer interessante na hora de interpretar isso aí. Imagina que você tem lá um arqueiro, né, e você está querendo decidir, né, uma hipótese que esse arqueiro é bom? Né? Será que esse arqueiro é bom? Essa é a minha hipótese nula, digamos assim. Se eu coloco pouco erro, digamos, num dia de sol, né, sem vento, né, tudo bonitinho, digamos que ele acerte o alvo, né, o centro do alvo, 10 vezes, vamos dizer assim. Então, nossa, eu vou dizer, poxa, que arqueiro bom, não é? Agora, digamos que você tenha lá uma situação diferente, que seria um dia com muito vento, né? O sol talvez na cara dele, né? Ou seja, eu aumentei o erro. E aí ele vai lá e acerta 10 vezes no alvo também. Então vejam só, no primeiro caso eu tenho um erro pequeno e ele acerta, né? No segundo caso eu tenho um erro grande, porque tem muitas variáveis atrapalhando e ainda assim ele acerta o alvo. Ou seja,
Se eu tenho um erro maior e ainda assim ele acerta, são hipóteses muito fortes de que esse arqueiro é bom. Então aqui a situação é parecida, né? Se eu aumento o erro e ainda assim eu aceito a hipótese, ou seja, não rejeito a hipótese H0, eu tenho fortes indícios a favor dela. Por outro lado, né, se eu tenho então um erro pequeno, né, e ainda assim eu estou rejeitando, eu tenho então que os dados desfavorecem, né, indícios contra a hipótese nula. Então, assim, na prática, quanto maior o p-valor, né, melhor para a hipótese. Por quê? Porque isso significa que eu estou com uma região crítica, vamos dizer assim, grande, né? Eu tenho uma região de aceitação pequena, vamos dizer pequena assim, né? Porque, lógico, nós temos alguma referência, eu estou falando pequena assim, relativamente, né? E apesar dessa região de aceitação pequena, eu estou aceitando, ou seja, não rejeitando. Aí eu tenho fortes indícios a favor de H0. Nós vamos interpretar isso de novo por outra ótica. Tá? Mas eu queria que vocês pensassem nesse caso do arqueiro, porque ele é um caso bem intuitivo para a gente. Né? Então olha só. Digamos que eu tenho uma outra situação. Eu tenho agora uma situação assim, olha. Ao nível de 15% eu rejeito, ao nível de 5% eu não rejeito. Vou lá, calculo o p-valor, 10%. O que eu tenho aí? Apesar de uma região de aceitação moderada, os dados favorecem H0. Por quê? Porque ao nível de 10% eu ainda não rejeito. Né? E a gente já discutiu aqui, 5% geralmente é um valor ali meio que padrão, lógico. Depende da situação, né? Então, se a gente tiver numa situação, né, daquela balança que nós discutimos em aulas passadas e eu preciso de um erro maior, enfim, a interpretação pode ser diferente, tá certo? Mas então, se a gente considerasse 5% como nossa base aí, então 10%, né, é um valor, é o dobro de 5%, então a gente teria aí, né, os dados, então indícios a favor da hipótese nula. Agora digamos que nós tenhamos uma situação em que eu estou olhando para os dois lados, né? Ao nível de 70% eu rejeito, ao nível de 10% eu não rejeito. Aí você vai lá calcular o p-valor e encontra 60%. Então vejam só, aí eu estou diante de uma situação, né, em que a área de rejeição é muito grande. Né, é muito grande. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo com um erro de 60%, ou seja, um erro de mais da metade, né, eu ainda aceito a hipótese nula. Ou não rejeito a hipótese nula, né, se quisermos usar o termo mais correto. Então eu tenho indícios muito fortes a favor da hipótese nula. Né? Então, apesar de uma região de aceitação pequena, por que eu estou dizendo pequena? Porque essa região de rejeição, que é a região crítica, ela corresponde a 60% da distribuição. Né? E ainda assim eu estou aceitando a hipótese. Ela deve ser muito verdadeira, né? Eu tenho indícios muito fortes a favor dela. Então, essa é uma das formas da gente pensar o p-valor. Agora, nós podemos utilizar uma outra ótica, né? Lembrem-se que nós entendemos o p-valor como a probabilidade de se observar valores tão ou mais extremos do que os dados nos oferecem. Por isso que percebam, toda vez que a gente vai calcular o p-valor, a nossa referência é exatamente, né, o ponto de corte na região crítica, é exatamente aquele ponto referente aos nossos dados. Então, vamos relembrar uma situação que a gente tinha aqui, que era o seguinte. O p-valor era dado por a probabilidade da média amostral ser maior ou igual a 14,7, dado que H0 é verdadeiro. Então isso aqui é um exemplinho que a gente fez. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero calcular então a probabilidade de observar valores tão ou mais extremos do que 14,7. E 14,7 aí, então, representando, né, a média amostral, tá certo? Então, repetindo, eu quero a probabilidade de observar valores tão ou mais extremos que o obtido a partir dos dados
dado que a hipótese nula é verdadeira. Naquela situação, né, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que a média, né, populacional suposta para H0 verdadeiro era 14. E o nosso desvio, a nossa variância, 2 dividido por 15. E nós calculamos ali a estatística de teste, né, que deu 1,92, e então calculamos, por meio da distribuição normal padrão, a probabilidade de ser maior ou igual que 1,92. Né? Quando nós calculamos e obtivemos 2,7%. Então vejam só, como é que eu leio isso aí? Né? O que significa o p-valor de 2,7%? Primeiro, significa que eu só vou aceitar a hipótese nula para níveis de significância de 2,7% ou menos. Então vejam só, se de fato o novo material fornecer baterias com vida média igual a 14 horas, há uma chance de 2,7% de que uma amostra aleatória de 15 destas baterias produza uma média amostral de 14,7 ou mais. O que acontece é que essa probabilidade é pequena. Então, o que a gente pensa? Bom, se a probabilidade de observar 14,7 ou mais na média amostral é só 2,7% e a gente observa, então isso não deve ter acontecido por acaso, né? E aí a gente pensa, bom, então a hipótese nula não está lá essas coisas, né? Aconteceu algo que eu não esperaria que fosse acontecer. Então, essa hipótese de que a média é 14, vamos dizer, temos indícios contra ela, né? Esse é o espírito, né, da ideia em torno do p-valor, tá certo? Vamos então tentar aí, vamos dizer assim, resumir essas ideias, não é mesmo? O que nós fazemos? Nós usamos a estatística de teste para calcular o p-valor, que é o quê? A probabilidade de observar dados pelo menos tão favoráveis à hipótese alternativa quanto o nosso conjunto de dados atual, se a hipótese nula fosse verdadeira. Se o p-valor é baixo, né, menor do que o nível de significância alfa, esse nível de significância pode ser um valor que a gente predetermina. Né? Geralmente 5% é uma boa referência, mas como eu já comentei com vocês, pode ser, né, outros valores a depender daquela balança lá que nós discutimos. Então nós vamos dizer que seria muito improvável que observássemos os dados se a hipótese nula fosse verdadeira. Portanto, rejeitamos H0. Se o p-valor é alto, ou seja, maior do que essa referência, né, o nosso nível de significância alfa, dizemos que é provável observar os dados, mesmo que a hipótese nula seja verdadeira. Então, se aquilo é provável de ser observado, mesmo a hipótese nula sendo verdadeira, a gente não rejeita ela, tá certo? Muito bom. Mais simples ainda. Como o p-valor é baixo, menor do que 5%, rejeitamos H0, né? Essa é uma forma facinha da gente concluir o que nós desejamos. Os dados fornecem evidências convincentes de que as baterias produzidas com o novo material duram, em média, mais de 14 horas. A diferença entre o valor nulo de 14 horas e a média da amostra observada de 14,7 horas não é devida ao acaso ou à variabilidade da amostragem. Bom, todas essas ideias, né, todas essas formas de olhar para o p-valor são equivalentes. A gente vai adotando então ali aquela que mais faz sentido dentro da nossa cabeça, enfim, vocês têm que racionalizar um pouquinho isso sozinhos. Vamos aqui tentar generalizar as coisas. Nós já vimos, né, 3 casos. O caso igual versus diferente, o caso igual versus maior, o caso igual versus menor. Aqui vale uma observação. O caso igual versus maior e o caso igual versus menor, eles são equivalentes ao caso menor igual versus maior e maior igual versus menor, respectivamente. Eu não vou
fazer todas as contas de novo, porque, bom, vocês já aprenderam, né, como que se faz. E se quiserem refazer as contas, vão obter exatamente a mesma coisa. A gente sabe também que a gente rejeita, né, a hipótese nula nas seguintes situações. Se eu tiver, então, para cada um desses três casos, né, o correspondente da caixinha em azul. Esse valor que eu destaquei em vermelho e estou chamando de ET, é o que a gente está chamando, né, de estatística de teste. E vejam só, o que é estatística de teste? É x barra menos μ0 dividido por sigma sobre raiz de n. Lembrando, x barra é o valor obtido a partir da amostra, por isso que eu estou colocando aí tanto o ET minúsculo como o x barra minúsculo, né? Então, só para ficar claro, nas caixinhas marcadas em vermelho, eu coloquei ET maiúsculo, x barra maiúsculo. Por quê? Porque esse é o estimador, é a estatística de teste antes de calcular a partir dos dados. Uma vez que a gente utiliza os dados, aí a gente costuma representar por letra minúscula, tá legal? Muito bem. E sigma é o desvio padrão conhecido aí pra gente, tá legal? Como é que a gente calcula o p-valor? Bom, se eu tiver na situação, né, de igual versus diferente, vocês sabem, nós olhamos para os dois lados da distribuição, tanto para a esquerda quanto para a direita. A probabilidade de ser maior ou igual que o valor, ou menor ou igual que o valor ali, porque a distribuição da normal é simétrica, nós podemos simplesmente fazer o p-valor como duas vezes a probabilidade de x barra ser maior ou igual que o valor observado em módulo. Por quê? Porque facilita. Né? Porque se eu quisesse fazer olhando para a esquerda, eu faria então duas vezes a probabilidade de ser menor ou igual que o valor negativo. Mas se a gente pega sempre o valor positivo, é mais fácil a gente multiplicar por 2 e calcular a probabilidade de ser maior ou igual. Se eu estou olhando para a direita, então o p-valor é a probabilidade de ser maior ou igual que o valor observado. Se eu estou olhando para a esquerda, então o p-valor é a probabilidade de ser menor ou igual que o valor observado. E todas essas medidas, né, do p-valor, a gente pode também, né, se o x barra tiver uma distribuição que não é normal padrão, o que a gente faz? A gente padroniza e isso vai ser dado, então, por duas vezes a probabilidade de ser maior ou igual que a estatística de teste em módulo, porque a estatística de teste é o valor padronizado sob a hipótese H0 ser verdadeira, né? Por isso que a gente subtrai o μ0, e a mesma coisa para os outros. Né? A gente utiliza então a estatística de teste para uma normal padrão. Então vocês decidem, né, como que vocês vão configurar isso na mente de vocês. E uma coisa bastante legal, né, uma vez que eu já apresentei todas essas relações, é a gente criar aí uma coisa que eu chamo de tabela resumo. Tá? A gente tem então aqui na primeira coluna as hipóteses, que podem ser igual versus diferente, igual versus maior, que é o mesmo que menor igual versus maior, igual versus menor, que é o mesmo que maior igual versus menor. A gente tem lá destacado o que é a nossa estatística de teste. Temos na segunda coluna, né, nosso critério de rejeição, então a gente rejeita no primeiro caso, se o módulo da estatística de teste for maior ou igual que o valor crítico, no segundo, se a estatística de teste for maior ou igual que o valor crítico, e o terceiro, se a estatística de teste for menor ou igual que o valor crítico. E o p-valor é exatamente aquilo que eu acabei de apresentar para vocês. Então essa tabelinha resumo, né, com ela vocês resolvem qualquer problema relacionado a teste de hipótese para variância conhecida. Tá legal? Finalmente, né, quais são os passos? Vamos tentar aí sumarizar quais são os nossos passos. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer para testar a média. Né? Definir as hipóteses. Então, eu tenho H0 é o quê? É μ igual a μ0. HA é o quê? É μ menor, μ maior ou μ diferente de μ0? Né? Segundo passo, calcular a estimativa pontual. A estimativa pontual é o quê? É o valor, né, dos dados. Em os problemas que eu estou apresentando para vocês, e em muitos problemas que a gente pode ter em provas, né, e nos livros, essa estimativa já é dada. Tá? Mas poderia ser que fosse pedido para você calcular. Né? Dar lá um conjunto de dados e você mesmo vai ter que calcular essa estimativa. Em seguida, nós determinamos a distribuição da amostra. No caso de variância conhecida, a gente sabe que essa distribuição é normal. O que a gente precisa saber é
Bom, qual que é a variância, não é? Qual que é o misero, certo? Calcula a estatística de teste e calcula o p-valor. E aí a gente toma uma decisão e interpreta no contexto da pergunta da pesquisa. Se o p-valor for menor do que a nossa referência, rejeitamos H0. Os dados fornecem evidências convincentes para a hipótese alternativa. Se o p-valor for maior do que a nossa referência, a gente não rejeita o H0, ou seja, os dados não fornecem evidências convincentes para a hipótese alternativa. Beleza, pessoal? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar o site passeialeatório.com, que vocês também podem acessar por meio do QR Code. Legal? Mais uma vez eu peço para vocês que se inscrevam no canal. Tá? Meu rostinho aí que aparece ajuda nessa decisão. E, claro, acompanhem os próximos vídeos ou outros vídeos das playlists, né, que nós temos por aí. Tá bom? Um abraço muito forte para vocês e até a próxima aula.